No segundo momento do dia de hoje, ainda com Wagner Gomes, ele estará falando para nós do cumprimento da lei. As leis dos homens e as leis divinas, focando a lei de Talião, as leis da natureza, revelações divinas e leis universais. Wagner. Nós vamos abordar o assunto, mas quem vai começar para nós vai ser o Márcio, enquanto eu anoto alguma coisa aqui da espiritualidade. Depois a gente retoma, assim que terminarmos aqui. Pois bem, gente, nós vamos dar início, né, a essa segunda fase do tema que está sendo trabalhado. E enquanto que a psicografia vai acontecendo, a gente vai tecendo aqui com vocês alguns comentários, alguns apontamentos interessantes e importantes nos que diz respeito ao cumprimento da lei. E é interessante porque que a gente vai observando. Se foi mostrado para nós a importância e a necessidade de um trabalho íntimo, cujo objetivo é fazer com que a luz ela brilhe intensamente, em função de uma aquisição que vai se dando no interior da criatura, e temos como referência a orientação e o exemplo de Jesus, nós vamos perceber que o caminho a ser trilhado por nós, para alcançarmos um dia essa capacidade de expressão, passa por movimentações, por muitas existências, por muitas experiências, em que os valores e os conceitos vão sendo devidamente fixados no nosso mundo íntimo. Se hoje a gente está conseguindo entender os enunciados, os princípios do Evangelho, à luz da doutrina espírita, isso não é fruto apenas dessa existência, desse momento em que nós estamos tendo uma abertura muito significativa da nossa capacidade de compreensão e de entendimento. Isso é fruto de uma elaboração que vai se dando ao longo de muitas experiências, gerando os conceitos, os valores, o entendimento nosso de um ponto ou de outro, a capacidade nossa de percebermos o que precisa ser feito no sentido de expressarmos a conquista real, a capacidade que nós temos de podermos enxergar em nós mesmos as nossas limitações, as nossas dificuldades, porque é justamente em cima desses pontos que o trabalho de profundidade será realizado. E na realização desse trabalho mais expressivo, mais profundo, nós conseguiremos no tempo e no espaço aquela capacidade que nós vamos realmente nos movimentarmos na expressão de uma luz que tem o seu potencial nos moldes que Jesus traz à humanidade. A gente vai entender que muitas criaturas que têm passado por nós, elas expressam já uma conquista relativa em função desse trabalho íntimo. Quando a gente pega, por exemplo, as obras de André Luiz e vamos observar lá a postura, o comportamento, o posicionamento daqueles instrutores que nos trazem orientação, e André Luiz é o veículo para que isso chegue até nós, a gente percebe que os nossos irmãos ali não são espíritos de uma envergadura elevadíssima, estão ligados à Terra, um planeta de expiações e provas, mas já apresentam conquistas significativas, que representam para eles, né, e para os aprendizes que eles se encontram, como André Luiz, por exemplo, e outros mais, uma expressão na qual eles se miram, no sentido de poder estabelecer um trabalho interior, um trabalho pessoal. Então, nós vamos observar que a estrutura do cosmos, as leis divinas, o Criador, ele então oferece à criatura condições para que na fase evolutiva em que se encontra, ela possa desenvolver em si os valores, os princípios. A gente vai entender que inicialmente de uma forma mais acanhada, mais simples, mas representando a base. Não há como chegarmos numa fase superior se não passarmos pela inferior. Isso é uma lógica, né? A gente percebe isso claramente. Então, quando nós estamos trabalhando essa capacidade de amor que Jesus nos traz, nos apresenta, e já conseguimos, pelo menos, nas linhas do raciocínio e da lógica, entender, vamos perceber que há necessidade de um trabalho que diz respeito ao sentimento, ao amor. O Wagner traçou para nós anteriormente. Então, nós vamos entendendo e vamos percebendo que ao longo da nossa história, da caminhada evolutiva dos seres aqui na Terra, seja dos princípios inteligentes, né, na condição antes nas expressões da animalidade, nas expressões dos vegetais ou dos minerais, alcançando a condição humana, nós vamos perceber que a condução se deu de uma forma muito intensa por parte dos benfeitores da vida maior. André Luiz mostra isso para a gente claramente no livro Evolução em Dois Mundos. Mas chega um momento
em que nós começamos a ser direcionados não mais por aqueles benfeitores no sentido de nos conduzir, como os pais, os adultos direcionam as crianças. Começaremos então a ter uma noção desse movimento. E a partir dessa noção, a gente começará a agir dentro da questão do livre-arbítrio, que inicia-se de uma forma reduzida, mas de grande importância no processo nosso de aprendizado. Né? É interessante porque no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz menciona para a gente 2 momentos que se dão na retaguarda, na primitividade, de fundamental importância para a nossa caminhada de aprendizado. Quando surge na intimidade da criatura responsabilidade, uma noção de responsabilidade, e a questão que também apresenta-se como noções de direito. E ele fala que isso é fruto das experiências. Né? Então, os companheiros lá atrás, lidando uns com os outros, eles percebem claramente que, no momento que eles invadem o território de uma tribo vizinha, eles criam precedentes para que a tribo vizinha dê a resposta à altura, invada também o seu território. Mas percebe também que no momento que eles dão o braço a um companheiro em dificuldades, automaticamente eles abrem o campo de convivência para que um companheiro estenda braços a eles no momento em que eles encontram-se com dificuldades também. Então a experiência, isso é importante a gente frisar, é a experiência, é a vivência, levando a criatura a elaborar em si mesmo os conceitos. Quando a gente vê lá atrás, né, que Adão dá nome às coisas, é muito por aí. A mente que se desperta e começa a entender relativamente o contexto em que ela se encontra, vai como que definindo em si mesma os conceitos, vai definindo em si mesma os valores. E nós vamos percebendo que dentro desse contexto em que a consciência já se abre, os recursos chegam, né, de forma a poder realmente delinear essa movimentação, essa trajetória nossa, no sentido do aprendizado. Porque a convivência, a gente vai entendendo hoje com muito mais lucidez, ela não é nada fácil. Porque exige muito da gente, exige muito da pessoa, e às vezes nós não estamos devidamente preparados para abrir mão da gente, em função do outro. E a essência do Evangelho mostra isso para nós. Quando nós voltamos na retaguarda, nessas experiências iniciais, a gente vai poder perceber que o processo é mais complexo. É mais complexo porque o instinto de conservação, que foi trabalhado nas etapas anteriores ao homem, sobretudo nos animais, uma espécie de inteligência que funciona ali matematicamente, e o próprio Allan Kardec chega a falar para nós que ela funciona de forma realmente a nos conduzir a criatura diante de uma forma muito equilibrada. E o nosso também funciona matematicamente de uma forma muito equilibrada. O problema é quando nós vamos exacerbando aquilo que o instinto apresenta como processo de salvaguardar a nossa vida e entramos nos campos das paixões. Mas mesmo aí a gente vai entendendo que o processo ele é positivo na sua essência, no processo transformador. Então o que a gente vai entendendo? Que as leis divinas, correto? Elas funcionam ali como aqueles recursos que a gente pode usar a imagem da construção de um edifício, os andames que ali se colocam, no sentido de dar um respaldo, resguardar aquela estrutura que está sendo devidamente estruturada. E as leis divinas elas funcionam matematicamente. Porque lá atrás, quando surgiu a responsabilidade, noções de direito, começa a delinear para nós, a intimidade da criatura, a questão da lei de causa e efeito. E a fundamental importância na fixação desses valores, a fundamental importância na fixação desses conceitos. E ao mesmo tempo o livre-arbítrio, a liberdade de ação, de movimentação dentro do contexto da vida em que a criatura se encontra. É interessante porque não tem muito tempo, tivemos aí notícia que foi encontrado na região da Amazônia, não na Amazônia brasileira, né, uma tribo indígena que até então não tinha tido contato com os homens civilizados. Né? Olha só, em pleno século XXI, uma situação dessa natureza acontecendo. E são almas simples, que estão iniciando uma jornada de aprendizado. Então o que a gente observa? Há um contingente muito grande em uma variedade enorme, em se tratando dos valores íntimos das criaturas e na capacidade dela de expressão. E as leis divinas, a lei, vamos colocar assim, ela vai representar esse recurso que vai nos ajudando aí a estabelecermos o quê? Os conceitos, os valores, os princípios
a partir das aberturas que nós vamos apresentando. Então, nós vamos trabalhar aqui inicialmente alguns pontos importantes no que diz respeito ao cumprimento dessa lei, segundo a capacidade que hoje apresentamos e que realmente representa ali a diretriz para nós. Não é o enunciado em si. A gente, trabalhando o Evangelho, por exemplo, que já representa um passo bem mais avançado, se tratando das expressões da lei divina, que na essência é o amor, a gente começa a entender a importância do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Fica claro para nós. Lógica, bom senso. E vamos vendo que não é coisa simplesmente religiosa, é também científica. Porque a ciência espírita explica para nós a importância e a necessidade de desativarmos em nós um sentimento que nos mantém presos a uma situação. A vida está correndo, as criaturas estão avançando, mas nós nos mantemos presos a uma situação que nós vivenciamos. A situação é real, machucou o nosso coração, às vezes machucou o coração de uma determinada criatura com a qual nós convivemos. O fato está ali, né? A animosidade surgiu. Mas é algo que para nós não é bom. Causa de sabor, causa de desconforto. Se estamos, por exemplo, numa festa, com amigos, comemorando o aniversário de uma criatura muito cara ao nosso coração, de repente chega o desafeto, que tem a ver com esse companheiro, que é amigo nosso, que éramos amigos antes, né? Aquilo causa um constrangimento. Causa um constrangimento. Né? Por mais que a gente estava rindo, aquela coisa toda, de repente a chegada desse companheiro gera ali um certo mal-estar. Ou seja, estamos presos a uma situação. Em outra oportunidade, abraçaríamos, conversaríamos, trocaríamos amabilidades ali. Mas, no entanto, uma situação estranha surge. Então, para a gente poder entender como que causa para nós um certo incômodo, um certo desconforto. E precisamos desativar isso. Então, entendemos racionalmente a importância de desativarmos os nossos corações dessas situações que nos prendem. Correto? E não é simplesmente o enunciado que está presente no Evangelho. O enunciado que Jesus nos traz está presente no Evangelho, enquanto a ressonância na nossa intimidade no campo da compreensão e do entendimento. Por quê? Porque as experiências somadas no tempo, através de inúmeras existências, nos amadureceu para que esse entendimento, então, ele brotasse, ele surgisse. Mas há uma distância entre o entendimento devidamente desenvolvido e as expressões do nosso sentimento, porque ele tem que ser trabalhado, né? Ele tem que ser realmente devidamente modificado para alcançarmos ali a segurança e a paz. E uma coisa interessante, gente, não há o esquecimento da situação, não há o esquecimento, não tem como você esquecer uma situação que aconteceu em que a criatura foi descortês com a gente, ou nós fomos devidamente vigilantes para com elas. É um registro, né? O que tem que acontecer é que a reação nossa diante do fato tem que se modificar. E vamos, no tempo, estabelecendo ali uma valorização de outros pontos, como que adormecendo aquilo com fato real, né? O fato real da nossa vida, da nossa existência. Então, nesse cumprimento da lei, nós vamos observar que a maturidade do ser, da criatura, a nossa maturidade, vai nos conduzindo a agirmos de acordo com níveis que vão tomando uma proporção cada vez mais expressiva, maior, vamos dizer assim. Porque lá atrás, no início, como a gente falou anteriormente, né, com as noções de direitos, com a questão da responsabilidade, o processo era muito simples, era muito rudimentar. Hoje, a vida social traz para nós uma complexidade muito grande, muito grande. A gente vai observar, por exemplo, né, a gente vai trabalhar isso aqui, porque a lei humana ela vai sendo conduzida, sendo aprimorada, para, no tempo, conseguir retratar com mais fidelidade a lei do Criador, a lei natural, né? Mas nesse processo em que estamos procurando ajustar os conceitos, os valores das leis humanas, as leis divinas, as leis naturais, a gente observa que o processo ele é complexo. Ele é complexo. A gente pega, por exemplo, a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, né? Quem é da área pode falar isso para nós com muito maior propriedade. O companheiro jurista pega o enunciado da lei e faz uma interpretação. O outro companheiro, jurista também, pega aquele mesmo enunciado e faz uma outra interpretação. Né? E às vezes o advogado, para defender ali o seu cliente, vai se apoiar numa dessas interpretações do jurista para justificar o que ele está querendo ali na ação, está sendo levado a efeito.
Então a gente percebe que é um trabalho que os ajustes estão se dando, né? E um grupo entende de uma forma, outro grupo entende de outro modo. Então, observância acontecendo, né? Pululando na vida atual, nos dias de hoje. Uma série de fatos dessa natureza se dando e com muita intensidade. Mas nós estamos sendo chamados, justamente em meio a esse movimento, né? A realmente chegarmos na essência dos valores, na essência real dos princípios. E os embates são importantes, eles são necessários. Porque a gente entende que no futuro, as almas mais bem elaboradas em termos de valores morais, reencarnadas no orbe, no caso nossa Terra, cumprindo uma tarefa, um trabalho que diz respeito ao direito, às leis, elas terão os enunciados, que estarão aprimorados, mas também algo de uma sensibilidade que está presente na intimidade da criatura, em que ela vai fazendo uma leitura mais ampla, mais profunda, e ela vai se direcionando. Então, faz parte do processo evolutivo. A sensibilidade que a gente observa, por exemplo, nas diversas mediunidades que se despontaram se tratando das instruções, né? Chico Xavier, por exemplo, mais próximo nosso, né? Allan Kardec, aquelas médicos que trabalharam ali, essa sensibilidade, ela tem um trabalho específico, que é a orientação nesse sentido, né? De trazer luz e fazer com que o conhecimento chegue pela revelação. Mas ela faz parte do processo de interação nosso. Como a gente observa, às vezes, alguém que pelo semblante não está muito bem, a percepção mediúnica pode fazer uma leitura da criatura em se tratando da alma dela. E a partir daí os direcionamentos se darão de forma diferente, né? Mas vamos tentar entender esse mecanismo no qual nos encontramos. E a subdivisão do cumprimento da lei, a gente vai tentar trabalhar um pouco a questão da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, conforme está lá no Antigo Testamento com Moisés, as leis da natureza, as revelações divinas e as leis universais. Esse tópico de agora vai trabalhar esses pontos. E a gente vai observar que isso está tudo no crescendo, no processo evolutivo. Quando, lá atrás, Moisés, né? E se a gente voltar um pouco mais no tempo, a gente vai observar Hammurabi, né? Trazendo para nós, na Babilônia, o princípio da lei de Italião, o olho por olho, dente por dente, como uma forma disciplinar para as criaturas, que já apresentava, de uma certa forma, uma determinada maturidade, para poder realmente fazer o trabalho, no sentido de assimilar o conceito da lei. E mesmo para aqueles que não tivessem a lei devidamente trabalhada anteriormente, a aplicação dela de uma forma violenta, que era olho por olho, dente por dente, então cabeças eram cortadas, em função dos acontecimentos, né? Na própria época de Jesus, a questão da pena de morte era imposta aos criminosos, e morte de cruz para alguns deles, por caminho de outras mais. Então era a forma que a lei fechada, pesada, estabelecia que o acerto de contas para as pessoas, para as criaturas, para a nossa época. E há um princípio de igualdade, né, de equidade, porque uma vez que a criatura atuou de forma, né, o próprio enunciado, olho por olho, dente por dente, naquilo que ela agiu de forma errada, ela então irá sofrer a pena, para que ela possa sentir em si mesma as consequências do que ela fez, do que ela realizou. Né, pegando a imagem, né, do enunciado, se a pessoa furou o olho da outra, ela teria, no acerto de contas, o seu olho furado. Né? Se realmente machucou de determinada forma, seria desse jeito. Se a pessoa for morta, o companheiro que cometeu o assassinato, por sua vez, teria sua vida ceifada. E isso vai implantando registro, gente. Vai implantando registro no psiquismo da criatura. Por quê? Como a gente falou anteriormente, para muitos já fazia um sentido maior. Mas para o criminoso, que não estava muito assim, inteirado disso em termos mais profundos, ele cometia o crime. E vinha a resposta, imposta pelos juízes da época. E no momento que tinha sua vida ceifada, implantava um registro na alma dele, por mais revoltado que ele estivesse. Às vezes a pessoa que está centrada muito em si mesma, a gente vai perceber que por trás de tudo isso, da questão do egoísmo, ela cometeu erro, cometeu crime, está sendo penalizada e se acha injustiçada. Em função do que ela traz na sua mente, no seu mundo íntimo. Mas a lei imposta, que se estabelece, implanta em si mesma o registro, de forma que ela possa, no tempo, ir aprimorando isso. E nas etapas seguintes ela consiga realmente se movimentar, não em função exclusivamente do enunciado da lei, mas em função da lei elaborada
na sua intimidade. E vamos trabalhar também a questão das leis da natureza, na terceira parte do livro dos Espíritos. É muito interessante porque começa-se a alinhar para a gente alguns apontamentos muito significativos, em se tratando da lei divina, da lei natural, e é colocado para nós o seguinte: a lei divina, a lei de Deus, é a única responsável para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então começa a mostrar para a gente uma diretriz, um direcionamento com muito maior amplitude, em se tratando das leis do Criador, que se expressam na vida de todos nós. E a outra pergunta também muito importante, em que Allan Kardec pergunta aos nossos benfeitores, se nós poderíamos, as leis humanas, poderia se expressar dentro do processo da nossa convivência de acordo com a lei divina e a lei natural. E ele fala assim, se nós as compreendêssemos bem, seria o suficiente. Não haveria necessidade de nem mais um ponto. Por quê? Porque aquele conceito da lei divina, a lei natural, gravado na intimidade nossa, nos levaria a uma conduta, a um comportamento segundo as diretrizes superiores. Mas como nós ainda somos acanhados no sentido dessa compreensão, desse entendimento, a necessidade das leis humanas, que vão sofrendo aí aprimoramento ao longo do tempo. E ele menciona, por exemplo, as leis da Idade Média, que para a época atendiam perfeitamente a vida social daquelas pessoas. Hoje, quando nós olhamos, a gente fica horrorizado. Meu Deus, como é que podia ser dessa forma? Então, para hoje, com o avanço estabelecido, aquelas leis passam a ser ali algo extremamente fora do contexto, Mas estamos analisando com os olhos de hoje. Para a época, não, atendia muito bem. A gente pode pegar como exemplo um ponto importante que nos é apresentado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala para a gente a respeito do duelo, do duelo que acontecia fisicamente. Então, houve uma época na sociedade em que, em função do atrito, da discórdia existente entre criaturas, aceitava-se o duelo como uma forma de estabelecer ali a paz e o ajuste de contas. Entendia-se à época que Deus estaria ao lado daquele que estivesse certo. Olha só, gente, Hoje a gente fala, meu Deus, como é que pode uma concepção dessa natureza? Mas tinha esse conceito. E as pessoas então se entregavam. E muitas vezes a criatura que chamava o pai dela, ela era hábil naquela arma que iria ser utilizada. Então ele sabia que a vitória dele seria certa. Mas era aceito pela sociedade. Os anos passaram, vamos percebendo a questão do direito do próximo, do semelhante, e a partir daí então modifica-se a estrutura, no sentido desse comportamento, dessa convivência. A questão das revelações divinas também, de grande importância. A gente sabe que a doutrina espírita são 3 momentos muito significativos, etapas distintas, mas o objetivo é trabalhar uma coisa só, na essência. Mas é necessário que haja ali fases distintas, no sentido de trabalharmos a base, avançarmos um pouco mais na estruturação do edifício e depois então podermos coroá-lo com um entendimento amplo e profundo. Já conhecido todos nós, de uma certa forma, a questão de Moisés com a lei, a primeira revelação de Deus aos homens, trazendo para nós a lei de causa e efeito, a ação e reação, funcionando matematicamente na nossa vida, na nossa existência, já num grau bem mais avançado do que aquele inicial que nós falamos anteriormente. Vamos observar Jesus com a segunda revelação, trazendo-nos a lei de amor, e no coramento de todo esse processo a doutrina espírita, que expressa para a gente a verdade. A verdade. E dentro desse contexto da verdade, um coroamento trazendo luz não só em cima da segunda revelação, que é o amor, mas também em cima da primeira revelação, mostrando a grandiosidade desse movimento que se dá no seio da humanidade, com o objetivo de trabalhar o nosso mundo íntimo, a nossa capacidade de realização, segundo aquilo que diz respeito ao espírito imortal. Porque nós ainda, embora tenhamos consciência de sermos espíritos, nós ainda estamos vivenciando muito a questão da matéria, o peso da matéria e a influência que a matéria exerce sobre nós. Nós ainda estamos trabalhando para alcançarmos aquela condição de cidadão universal, que movimenta-se dentro da questão do espírito. Porque a gente trabalha muito na questão da instintividade, a gente trabalha muito em função das sensações,
Não sentimento, para muitos sim, né? Mas para grande parte, nós trabalhamos em função da sensação. Um exemplo simples que a gente pode trazer: estamos diante de uma mesa bem posta, uma alimentação muito bem preparada, né? E a sensação que nos dá ao ingerirmos aquele alimento faz com que a gente, às vezes, exceda na necessidade, na quantidade que nós necessitaríamos naquele momento, né? Então, é na questão da sensação, em que a criatura quer se sentir farta, tá? Na questão também do relacionamento, muitas vezes vai se dar dessa forma, a criatura está fixa, a questão, embora possa até ter um amor, tá, gente? Então, nos fechando as portas nesse sentido, não. Mas a pessoa pode estar fixa a sensação que o ato sexual apresenta. Então, está fixa naquilo ali, né? E se movimenta, convive com a outra, relaciona com a outra, com base nesse ponto, que vai conduzindo a criatura para, no futuro, desativar esse vínculo e começar a vincular-se mais expressivamente nas leis do amor. E a própria natureza ajuda a gente nesse sentido, né? O próprio passar do tempo, os anos que vão se dando, vão nos conduzindo automaticamente no declínio das forças. Interessante observar isso. E a partir daí, então, a criatura é conduzida naturalmente, não faz força nenhuma. Naturalmente, ela se ajusta a um outro movimento, já conduzindo a criatura para não mais ficar tão presa às questões instintivas da questão sexual, mas sim no sentimento que vai tomando corpo maior na intimidade da criatura, né? Então, vamos perceber esse movimento das três revelações que vão trazendo para nós as leis divinas, as leis do Criador. O coroamento qual que é? É a vivência cristã. As expressões do amor nos moldes que Jesus trouxe à humanidade, né? E é muito interessante porque o Wagner mencionou, Paulo falou para nós que o Evangelho nos isenta da lei, né? O Evangelho nos isenta da lei. O outro ponto importante que João nos apresenta, quando ele fala que o amor cobre a multidão de pecados, que a lei de causa e efeito vai como que alinhar no plano nosso de aprendizado. A semeadura livre, a colheita obrigatória. Então, nós, como que criamos um problema para alguém, se não conseguimos trabalhar no nosso coração, o nosso sentimento, no sentido de reajustarmos aquilo, pedir perdão de forma sincera, a vida se encarregará de trazer às nossas portas o que nós criamos, o que nós desenvolvemos, né? Mas se a gente começa a desenvolver o amor, uma capacidade de compreensão e de entendimento mais amplo, mais abrangente, nós vamos perceber que o efeito que surge não tem aquela conotação na nossa intimidade de um processo expiatório. A situação às vezes é a mesma, mas lidamos de modo diferenciado com a situação, com o processo. A gente observa, por exemplo, uma mãe, né, ou um pai, em que o filho, num determinado momento, ele, na sua caminhada de aprendizado, ele se entrega à criminalidade, né? Ele é então pego, condenado, vai para a prisão, correto? E a mãe e o pai mantêm ali uma consideração, um amor muito grande para aquela criatura, embora, dentro dos padrões de observação e não está errado, ele seja um criminoso. Mas se o filho fez isso, sim, ele fez, é meu filho. Eu não posso deixar de cuidar dele, porque está sob os meus cuidados, embora a conduta, o comportamento dele tenha se dado dessa forma. Então a gente percebe que a criatura vai como que avançando e se tratando da expressão de um sentimento, que vai ganhando corpo no mundo da criatura. É o que nós, de uma certa forma, falamos anteriormente. É um processo gradativo. Não chegamos nas expressões da luz, que é a expressão do amor cristalino, no estalar de dedos, na noite para o dia, numa encarnação. É necessário passarmos por essas fases distintas, até alcançarmos essa condição. E a questão das leis universais, que em síntese é a expressão do amor, né? A expressão do amor, do Criador, que estabelece a harmonia no universo conhecido, como também no universo desconhecido. Só que para poder atender-nos, dentro do plano de aprendizado que nos encontramos, didaticamente o processo é como que repartido, né? É feito uma divisão, de forma a poder atender a criatura no campo de aprendizado que ela se encontra, né? O enunciado ele é importante, ele é necessário, mas como eu te falei anteriormente, é importante também que o processo seja elaborado na nossa intimidade. Então nós vamos observar um ponto interessante aqui, é uma questão do Livro dos Espíritos, questão 875, em que Allan Kardec pergunta aos benfeitores da vida maior.
Como se pode definir a justiça? É um desafio para a gente, muitas vezes. Né? Um desafio. A gente falou agora há pouco do que a gente observa no contexto da vida social, a posição dos magistrados, a posição dos juristas, dos advogados. Né? Então criam-se correntes e muitas vezes não há um entendimento, porque a visão diferente, a interpretação diferente, na sua essência, ela é até positiva. Ela é até positiva. Né? Porque você está interpretando segundo o que você tem em si mesmo, fruto das suas experiências. O outro, às vezes, tem mais experiência do que a gente e vai ver de uma forma diferenciada. E, às vezes, a visão pode estar posta. Um vendo para um lado, outro vendo para o outro. Até aí, tudo bem. É princípio importante e necessário para chegarmos num denominador comum e, às vezes, superior às duas interpretações. O problema vai se dar quando começamos a brigar, a digladiar, né, a termos ódio em função do que o outro vê, que não vê como eu, né? Então a gente percebe que a coisa começa então a se complicar dentro desse contexto que a gente está observando. Então, como se pode definir a justiça? A justiça, responde os benfeitores da maior, consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Desafio para a gente, né, gente? Desafio. Respeitar o direito dos outros. E nós vamos observar um enunciado que está na própria Constituição, né? Todos somos iguais perante a lei. É um princípio nobre e de grande elevação. Mas, entre o enunciado e a prática na vida comum, a gente tem observado que está ocorrendo distâncias muito grandes. E vamos observar que é a questão do direito do outro, que precisa ser respeitado por nós em cima das diferenças. A coisa começa a ficar um pouco mais complexa aí. Né? Somos iguais perante as leis, mas existem diferenças. Essa tribo indígena que nós falamos anteriormente, que foi encontrada na Amazônia, ela não pode ter o mesmo tratamento que as criaturas já, vou utilizar o termo civilizadas, né? Já com valores, conquistas, são tratados em termos de humanidade. Não estou falando de coisas exteriores, não. Por quê? São crianças, em termos de espiritualidade e processo evolutivo. E a gente não trata uma criança como a gente trata um adulto. Como exigir de uma criança um comportamento, uma atitude, que a mente dela não consegue entender. Está vivendo lúdico. Né? Então, ela vai ter que ajustar aquele conceito, aquele conhecimento de maior abrangência, a capacidade de entendimento da criança, para que ela possa ter uma referência. E, em cima dessa referência, ela se conduzir e se pautar em determinado tipo de comportamento e atitude. Então, a gente pode entender que há necessidade de quê? De direcionamentos diferenciados com base na lei, correto? A princípio, a gente está analisando a lei humana mesmo, né? Para podermos atender as pessoas no contexto que ela está. Né? A pessoa cadeirante, ela apresenta aí uma dificuldade em termos de mobilidade. Então, como ela tem direito, cria-se recursos para que ela, na limitação que ela apresente, tenha liberdade de movimentar-se. Né? Então, é um trabalho que está sendo feito, muito interessante, muito significativo. Então, a gente percebe, gente, que o próprio... Isso é interessante, porque há um tempo atrás não pensávamos dessa forma. Não pensávamos. Né? A criatura, muitas vezes, era colocada num canto, na casa, ali, ficando num quarto, no ambiente familiar. Às vezes, ela era conduzida para um outro ambiente, queria colhê-la. Né? E hoje a gente percebe que há um trabalho de interação, no sentido de realmente acolher a criatura dentro do contexto em que ela se encontra. Então, a gente observa que é uma coisa que está sendo trabalhada na estrutura social, que representa avanços significativos. Né? Então, eu estou percebendo isso. E é interessante porque como entender os direitos das pessoas, das criaturas? Né? Aí vamos tentar ver na pergunta seguinte, como que a gente pode entender melhor esses direitos. Que é o que determina esses direitos? O que vai determinar esses direitos? Né? Das criaturas, de forma a gente estabelecer esse respeito. Começa a responder para nós da seguinte forma: duas coisas. A lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as nossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média,
Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se usam figuras monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. É a questão 875A do Livro dos Espíritos. Então, gente, olha só o que nos está sendo apresentado aqui. Aqui que nós falamos anteriormente, e nos apoiamos aqui, do processo evolutivo, dos enunciados da lei, a própria forma de interpretar as leis, que vai como que aprimorando. Hoje temos leis aí que muitas vezes são até extemporâneas para o momento. Dá-se à criança, dá-se à criatura uma liberdade muito grande, que às vezes ela não está devidamente preparada para lidar com isso. Correto? Mas faz parte do processo. Se não tem essa lei que estabelece uma liberdade extemporânea, tá? O que acontece? O domínio, a imposição se dará com mais intensidade. O abuso se dará com maior intensidade. Então, é um processo, uma transição em que se permite esse movimento para que o ajuste se dê no tempo. Não podemos olhar apenas aqui agora, no momento. Os valores e os princípios estão sendo devidamente trabalhados. Essa própria confusão que a gente está vivenciando aí, de uma certa forma, mostra isso para a gente, né? Os valores, os princípios cristalizados no tempo estão sendo devidamente trabalhados. Está detonando uma série de coisas aí. Para quê? Para gerar novos conceitos, novos valores, novos entendimentos de uma ordem mais elevada. O que vai acontecer, gente? Isso fica para sempre? Não. Daqui a pouco essa turma, nós estamos indo embora, com os conceitos, os valores cristalizados, e está chegando gente nova. Estão encarnados, muitos estão encarnados aí. Com uma visão mais arejada, uma percepção mais clara, um entendimento mais nobre da vida, da existência, um respeito maior ao próximo, ao semelhante, né? Então a gente vai percebendo que a mudança vai se dando, vai ocorrer. Mas é dado a gente a última oportunidade. Deixa a coisa fluir. Nós não estamos fora de controle, não. O homem está fora de controle. No comportamento, na atitude, a gente vê isso no mundo todo. Tá? Muitas coisas que são apresentadas. Mas em termos de humanidade, de coordenação da terra, de forma alguma. Jesus é o nosso governador, né? É um espírito de alta envergadura. Então ele tem os recursos e sabe a hora certa de intervir. E a intervenção não é por parte mágica também, não. Né? Vamos tirar os espíritos aqui complicados, levarmos para longe e virmos com os outros. Isso vai acontecer. Mas é importante que aqueles que vão sair, eles saiam com um outro entendimento. Por quê? Para que as experiências em outro mundo, se for o caso, ou se o retorno que se der, ele ocorra de uma forma mais satisfatória. Né? Então a gente vai entendendo isso no movimento. A coisa fica um pouco tumultuada às vezes, a dona de casa arrumando a casa. Uma bagunça. Meu Deus do céu, como é que eu faço para poder pegar um copo d'água? A cozinha aqui está uma confusão, água a todo lado, né? Tudo fora do lugar. Mas daqui a pouco está tudo em ordem, cheirando bonitinho, tudo bem agradável. Então é o momento que, de uma certa forma, nós estamos vencendo. Então vão percebendo que está havendo um aprimoramento, em se tratando das leis humanas, correto? Que vai, com o tempo, retratando uma fidelidade à lei divina, mas tem um ponto importante que ele traz aqui para nós, que a gente consegue entender melhor. Conseguimos entender melhor. Por quê? Muitas coisas que acontecem conosco no relacionamento, na convivência, ela não é apresentada, os problemas, pelos enunciados do Código Civil, do Código Penal humano. Tange aqui diz respeito à lei que está gravada em nossa consciência. Às vezes nós somos mais duros com uma pessoa, correto? E a gente vai entendendo que não havia necessidade daquele comportamento, daquela forma, né? Então, vem uma espécie de cobrança, não por um tribunal externo que vai julgar atitudes simples nossas, mas uma questão consciencial. Isso é importante, porque nos levará na situação seguinte, e falando de situação seguinte, não quer dizer que seja imediata, mas a coisa está sendo elaborada, a termos de atitude diferenciada com mais amor, com mais respeito, com mais consideração, com mais entendimento em relação a pessoas, criaturas. Então são pontos importantes que a gente começa a entender melhor em se tratando do que diz respeito à lei divina, e com isso nós vamos como que nos ajustando a esses valores, a esses princípios.
e a partir daí a gente começa uma dinâmica diferenciada. Vamos trazer uma situação, um exemplo aqui para a gente finalizar e passar a falar para o Wagner, que vai dar sequência aqui ao estudo. E se tratando, por exemplo, da aplicação da lei, no sentido de ajustarmos a consciência a valores e a princípios de ordem mais elevada. A gente sabe, vamos pegar uma vivência complicada de uma pessoa, pode ser a nossa mesmo, retornando ao plano espiritual, a gente pode fazer de inferiores, chamado umbral, que André nos apresenta. Né? Então, o processo de ajustarmos o nosso campo íntimo àqueles desvios que nós cometemos. Vamos sofrer as consequências das nossas ações. Mas vai chegando um tempo, gente, vai chegando um momento nesse processo evolutivo, que embora os erros cometidos por nós, os enganos levados a efeito, não nos conduzirão de uma forma direta para as regiões inferiores, umbral. A criatura será levada por uma colônia espiritual. E nessa colônia, ele terá a oportunidade de uma autorreflexão diante dos desvios cometidos, de não ter levado a efeito aquilo que ele sabia que era importante para ele, mas não esforçou o suficientemente para poder realizar. E nesse movimento, o que ela às vezes vai encontrar? Ela vai ser direcionada para uma equipe de aprendizado ou de trabalho, e ela vai observar que os companheiros mais simples que eles se encontram, eles apresentam uma certa luminosidade. E ele não. Olha só. Há um processo de ajuste consciencial da criatura em uma órbita diferenciada, em que não há necessidade de um peso exterior para poder estabelecer uma dinâmica interna no sentido de desabrochar valores com conceito de ordem superior. A situação a leva a uma autoavaliação. E com isso ela começa a se esforçar pela melhoria, pela transformação. E às vezes, gente, essa situação, em função do peso que ela estabelece consciencialmente em nós, pode representar, e vai representar, a gente entende dessa forma, um recurso muito mais intenso no campo da transformação do que permanecermos lá 8, 10, 15, 20 anos nas regiões inferiores do umbral. Né? Porque é uma elaboração consciencial que tange uma ordem mais elevada de movimentação. Então, a gente vai entendendo que nesse progresso que nos encontramos, o próprio progresso das leis, que vão sendo devidamente ajustadas aos momentos nossos de vivência, elas vão nos conduzindo a essa dinâmica. E é em cima dela que a criatura, no futuro, conseguirá a espontaneidade nas expressões do amor, de forma a fazermos luz, que brilhe a vossa luz diante dos homens, de forma a podermos glorificar ao nosso Pai, que está nos céus. Né? Então, eu agradeço a todos pela atenção, que Deus ampare e fortaleça os nossos corações. O Márcio trouxe uma base doutrinária exposta com tanto brilho pelos espíritos, para a gente considerar esses aspectos das leis humanas às leis divinas, de Talião, passando pelas leis da natureza, as revelações divinas que trazem as leis universais. O que a gente vai tentar abordar a partir de agora é dentro de um aspecto considerado pelo próprio Paulo, em que ele diz assim, não se conhecendo a lei, o que se faz é lei. As criaturas, no momento em que elas não têm noção espiritual, noção moral, porque isso acontece na primitividade, no plano da primitividade, quando a humanidade ainda não tem valores agregados, como nós os temos hoje, balizando as ações, a organização social e, naturalmente, tudo aquilo que defende os direitos, nós percebemos que o indivíduo estabelece pela força, pela sua competência, pela sua desenvoltura. Isso vai depender, nós vamos observar nos estudos do próprio processo evolutivo da Terra, isso vai depender do clima, da condição em que nasceu, de que forma se agregou. Então, esses elementos vão criando suas leis. Curioso é que a providência divina, ela não pune as criaturas, e aí nós podemos entender as nações com as suas responsabilidades relativas dentro de leis que criam para se organizar. A providência divina não pune objetivamente
às criaturas que não concebem ou não creem nos aspectos morais que já foram revelados, ou que surgem e que são importantes em determinadas comunidades. Então, nós podemos, por exemplo, dizer assim, em termos kármicos, a escravidão, ela tem o seu peso. Mas na espiritualidade, entram outros componentes. A gente vai se fazer entender. É uma visão doutrinária refinada. A gente precisa ter muito discernimento para compreender isso. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Não é assim? Só que o ai daquele por quem o escândalo vem, ele tem que ter noção do escândalo. Se ele não tem, vai acontecer o que o Paulo falou. Quando não se conhece a lei, não se é punido por ela. Porque, na verdade, o que ele faz é lei. Então, comunidades que dentro de um plano de ambição submetem outras criaturas, aí nessa hora a gente tem que falar assim, quando um Alexandre, né, da Macedônia, sai dominando o mundo, olha que curioso, ao que consta, o projeto era helenizar o Oriente e trazer valores do Oriente para dinamizar a cultura grega. Miscigenação. A gente está vendo o esboço disso com a tal da globalização, que ainda é usada mediocremente, né? Como já se disse, né? Antigamente as nações poderosas entravam com tanques de guerra em outras nações, para submetê-las. Hoje eles usam a globalização. E a gente sabe que o que está por trás dessa globalização são as corporações econômicas. Não são presidentes, não são juízes, nada disso. Eles estão a serviço de corporações. Ou seja, o centro do poder, do dinheiro. O dinheiro é que faz o poder. Então, hoje é assim. Mas acaba que a revelia do projeto do homem, coisas acontecem. Coisas acontecem. Então, tem que ter uma visão dilatada para poder compreender que a aplicação de lei não é 1 mais 1 formam 2. Existem nuances. Hoje nós estudamos aí direito, nós temos, por exemplo, análise de processos, considerações, elas podem tanto capinhar para um lado quanto para o outro. Depende da argumentação, da interpretação, porque tudo na vida é interpretação. A gente ainda lida com interpretação e elas são precárias, por isso que leis humanas são mutáveis. Quando a gente considera que o Alexandre dominou o mundo, qual que era o critério para ele dominar o mundo? A força. Ele recebeu do pai, do Filipe, da Macedônia, um exército com características extraordinárias. O pai preparou. E ele surgiu novo e encontrou um exército pronto, com estratégias, com organização. Um exército que permitiu a ele, que era um grande visionário, ambicioso, dominar o mundo. Mas o que vai acontecendo com o mundo? Apesar do lado do sofrimento, e aí entra uma coisa que o Espírito falou ali, lei de destruição, que a gente esquece muito dela, a gente só pensa nas coisas bonitinhas, mas esquece que subiu apenas o que desceu. Se não desceu, não sobe. Conforme Jesus falou para Nicodemos. Então, para estudar as leis, nesse bom senso da doutrina espírita, nós temos que entender que lei humana vige para atender as mentes que estão nesse padrão. Porque quando não estiver, é diferente. Por que o Cristo é o desafio para o mundo? Porque ele não está submetido às leis humanas. Meu reino ainda não é deste mundo. A luz que o Cristo fez é uma luz desafiadora, que muitos não entendem ainda. Nós não citamos aqui que o povo fala que Jesus pôs os nossos pecados no ombro e levou, que nós estamos livres da maldição de Eva. Então isso teologicamente é trabalhado, mas isso é um grande engodo. Porque o que ele fez foi exemplificar, é o primeiro, é o primogênito, como Paulo definiu. É o primeiro dentre muitos irmãos. Se é o primeiro dentre muitos irmãos, nós temos a mesma genealogia. Ele, não tivemos oportunidade de ler toda a epístola, tudo que a gente separou de Hebreus, mas ele fala lá que ele veio como seus irmãos na descendência de Abraão. Para quem gosta de falar que Jesus não teve corpo físico. E a questão nem é essa. Mas o Paulo atestou. E ele vem porque ele precisa fazer como nós e toma as nossas iniquidades
só que com outra natureza divina. A gente entende Kardec quando no livro A Gênese, né, que está em pauta aí por causa das supressões, adulterações, etc., que não comprometem porque, infelizmente, eles não puderam tirar, né, os que queriam tirar a discussão sobre o corpo de Jesus da Gênese, quando Kardec atesta que ele teve um corpo de carne como qualquer um de nós. E lá ele fala, ele teve uma dupla natureza, porque ele teve um corpo de carne e ele tinha uma natureza divina. Mas ele precisou do corpo de carne para ser humano e provar, como humano, o que era o caminho divino. Então ele abre, ele rasga toda uma conceituação que existia, que predominava, de elitismo, de preferência. Olha que curioso, o homem ainda luta para criar privilégios, mesmo em aspecto espiritual. E foge da equanimidade que Paulo tratou aqui no seu Epístola aos Hebreus. Foge da equanimidade. Não tem privilégio para ninguém. Ah, mas o Chico sofreu mais que você. Ele pagou o preço da santidade dele. Não sei se dá para entender. Porque a lógica divina é uma. Não existe outra. Mas a paciência divina e a didática divina que funcionam diferenciadas. Nós não falamos aqui que para o mal as coisas vêm primeiro? E vem. É coro falar assim, mas o fulano, tão bandido, e tem do bom e do melhor? Tem, e vai ter. Porque ele é bandido, porque ele é criminoso, porque ele é mau, porque ele é fraco. O mal é fraco. O mal não é forte, ele é fraco. O bom é que é forte. E o Chico falou, bonzinho é medíocre, tem que ser bom. Até isso o Chico teve que ensinar pra gente. Porque tem muita gente que acha que humilde é ser falso moralista. Não é. Humilde é a ferro e fogo. O camarada é submetido a todas as injunções, ele é humano, ele pode até gemer, gritar e até xingar, em algum momento um palavrão, só que ele baixa a cabeça e fala assim, meu Deus, seja o que o Senhor quer mesmo, o Senhor que é o melhor, o seu caminho é o melhor. Isso é humildade, não é falso moralismo, fingir, isso é teatralidade. E o homem ainda insiste nisso. Por isso que o estudo das leis humanas, passando pelo rigor da síntese de Novo Testamento, que é a pena de Leão, que são os 10 mandamentos, porque eles interpretaram os 10 mandamentos assim, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Não é isso? Não é isso. Isso é interpretação. Só que, no esboço da estrutura moral dos homens, Deus permite que aconteça, como permitiu que Alexandre massacrasse o mundo inteiro com seu exército. Chegou uma hora que ele ficou obsidiado. E aí, crueldade. A gente fica pensando aquela morte inesperada, né? Uma bobagem. Um homem daquele gigante que todo mundo temia. Sem dúvida alguma, foi um limite. Foi um limite, como outros. Napoleão, que é o mesmo espírito, começou com a gana de novo de dominar o mundo. O homem não tinha freio mais. A espiritualidade sai e deixa. Daí a pouco ele tropeça nas próprias artimanhas. A gente costuma dizer que essas facções de droga, etc., de interesse mesquinho, elas se destroem. Elas mesmas se destroem. O que de jovem é assassinado no nosso país? Mas vai olhar o que ele está fazendo. Rezando ele não estava. Embora a dor de quem sonhava o melhor para ele. Mas tudo isso não é prova? De onde a gente está vindo? De civilizações harmônicas, aprimoradas? Os espíritos, ou as análises espíritas, dizem que a Grécia poderia ter tido, a Grécia sábia, poderia ter tido um futuro melhor se não tivesse se cristalizado no orgulho. No orgulho. Daí a pouco, olha a aprovação deles, escravos dos romanos, daquele povo bruto, pedreira, para um povo tão refinado no pensamento, que concebeu as bases das nossas civilizações, principalmente ocidental. A gente se organiza com base no que eles conceberam, no que eles entenderam.
Então, nós todos, quando estudamos a questão das leis, a gente vai ter que chegar na equação máxima, que é não fazer ao outro o que eu não desejo para mim, ainda na defensiva. Para quando a gente estiver mais iluminado, chegar na positivação que Jesus fez para esse ensinamento que já existia. Faça a teu próximo o que desejas que teu próximo te faça. Aí é evangelho. E olha que isso é uma base de justiça no outro patamar, muito diferenciado. Então nós entendemos a lei, a lei que Moisés recebeu no Sinai, os 10 mandamentos. Se os homens tivessem compreendido as suas equações, eles não precisariam de um intérprete. E veio Jesus, pessoalmente, para interpretar a lei que ninguém tinha entendido. Aí nós começamos a repensar. Hoje nós temos aí a suposta evolução do direito, que é mais discussão do que prática. E por que nós temos esses problemas todos endêmicos? Isso consome milênios, séculos. Por que é assim? Porque valor moral não se apreende e se adota como receita de bolo. Não é assim. Cada individualidade vive no seu tempo. A gente falou aqui do tempo de Deus anteriormente. Como que é isso, Wagner? Nós temos aqui inúmeras cabeças pensantes vibrando, procurando conexão com a revelação divina, que veio pelo Espiritismo, mas que joga luz sobre a crística, a que veio com Jesus. O objetivo é esse, porque a doutrina não é fim, ela é meio. Fim é Jesus, de finalidade. Porque Jesus é tudo o que a gente precisa. A doutrina instrumentaliza, mas ela não resolve. Porque o indivíduo tem que operar nas bases crísticas. Então ele vai compreender o Cristo, sair dos dogmas, sair dos sistemas e fazer a sua espiritualização. Ela se projeta. Religião é diferente de religiosidade e, naturalmente, diferente de espiritualização. Então esse processo é um processo em que o indivíduo vai desamarrando a sua mente daquilo que constitui os seus andaimes de sustentação. Eu só consigo entender a lei divina quando eu não questiono as circunstâncias que me rodeiam. Enquanto eu estiver assim, por que o vizinho tem um som tão alto? Por que o carro passou parecendo que vai matar alguém de tanta velocidade? Por que a televisão está passando só esses programas e não passa os outros? Vocês entenderam? Sutileza. A nossa vida ainda é o jogo dos interesses. Existe um livro, eu não sei qual, o Marival talvez se lembre, Coisas do Abacateiro, lá do Chico. O Chico estava lá, e atendendo todo mundo, e sentou, estava no Evangelho, aí veio uma baita de uma mosca. E pousava, e ficava no rosto do Chico, e andava na cara dele, e passava para o outro lado, e andava, e vinha de novo, e o Chico lá. Olha como uma coisa boba ensina tanto para a gente. E o povo incomodado. Aí o povo sacudia na cadeira, e o povo, e olhava, meu Deus, ele não vai abanar a mão para a mosca sair, uma bitela. E a mosca não vai sair. E o Chico lá. Até que a mosca sozinha foi embora. Nem coçar o rosto, o Chico coçou. Aí vocês vão pensar assim, por que o Wagner está contando isso? O Chico estava tão inteiro na proposta do Evangelho, de Jesus, do bem dos semelhantes. O que significa uma mosca? Agora, eu não dou conta. Nossa, ela foi agora no vizinho. Toca ela. Tem uma mosca aí. Põe ela para fora. Não tem um spray. Não, senão ninguém aqui vai concentrar na palestra. Eu não estou na palestra. Vocês entenderam? Não estou na palestra. Então, você vai ver esses elementos que estão fora do tempo e do espaço.
Alienação? Não. Descobriram a fonte por dentro de si. Se refugiam. E eles se entregam. Eu só vou entender a lei divina e só vou entender o que é a lei do amor quando eu não me incomodar. Então você vai ver muita gente dialogando e abrindo caminho dentro da relatividade. Cada um de nós, no plano de levar a mensagem, nós conseguimos um pouquinho. Mas consegue, de verdade, o que não se importa mais consigo. O que não importa mais consigo? Eu preciso de lei porque eu sou inquieto. Eu sou interesseiro. Eu sou ambicioso. Eu sou trapaceiro. Lei do menor esforço. A ideia do privilégio, da superioridade, que geram os preconceitos, os guetos, as exclusões. Nós vivemos num mundo assim. Então vem a lei humana, que faz a cena. Nós temos muito mais cena de lei, de aplicação de lei, do que propriamente ela em vigência e respeitada. Aqui no Brasil, então, a gente adora burlar. Não é? Adora burlar. E a gente dá um jeitinho. O tal do jeitinho brasileiro está enchendo as zonas inferiores do além. Porque é ele que acorda no pescoço do indivíduo. De vez em quando aparece alguém muito ético e que o povo fica assim, olha lá, está querendo ser melhor do que a gente? Tá. Porque a maioria é medíocre. É medíocre. Então, se a gente não tomar cuidado e começar a estudar isso não para ser preto no branco, rígido, rigidez nunca foi moralidade. Nunca foi. Você vai encontrar moralidade em quem compreende as nuances. Jesus mandou apedrejar aquela mulher? Ele chamou, foi a atenção de todo mundo que queria apedrejar ela. Vocês entenderam? É diferente. Então nós precisamos de lei para ter baliza, limite. Aí Jesus fala assim, aprendestes que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Essa era a lei. A lei vai... Vocês lembram que as leis das pátrias que precisavam de escravos foram na África e levaram reis, príncipes, princesas, mães, pais, crianças, para serem escravos. Tudo legalizado. Até o dia em que, de tanto sofrimento, meu Deus, temos que dar uma palhinha para esse povo que tem outra cor. E aí começou a suposta reinserção. Será? Né? E assim com países. Aquele é pobre, aquele é uma lata de lixo, nossa. É assim. Vai que brasileiro chega em pé de igualdade com o americano. O que é isso? Nem com a melhor da formação. Eles ainda olham assim torto. Por quê? Gueto, gente. Exclusivismo, interesse pessoal, que é o egoísmo manifesto. O filho dileto do egoísmo chama-se interesse pessoal, e que é o vilão da humanidade, segundo o livro dos Espíritos. E nós vivemos assim. Então, as leis humanas, elas permeiam essas situações, porque vem o plano, a prática demonstra, não é assim? Eu vou para a natureza, se eu sou um botânico, vou estudar os vegetais, vou estudar o reino animal, se eu estou lá no outro plano da zoologia lá, estudar lá os seres e tal. E aí assim, eu tenho campo de observação, e eu vou estabelecendo pela observação os critérios, anotações, eu formo uma ciência assim. Então, as ciências sociais, as ciências do direito, né, que remetem à justiça, elas se baseiam nas experiências, nos interesses que precisam ser preservados. O interesse geral precisa ser preservado. E os interesses coletivos. E o individual, ele esbarra no coletivo. Então, eles tentam fazer isso. Mas, muitas vezes, os que propõem as leis são os primeiros a burlá-las. O que a gente está assistindo. Porque
acontece com as ciências humanas, com as leis humanas, o que acontece com a lei divina. A gente burla. O diabo está aí, gente, não é só religião, não. O diabo é todo aquele que fere a ética, os princípios da justiça. Todos os que ferem. E a gente tem que se perguntar, será que hoje eu pintei muito? Será que tem alguma coisa assim, muito gritante que eu preciso corrigir imediatamente? Porque o processo é lento, né? Mas é assim. Por isso que Jesus falou, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E o que está sem pecado, ele vê o contexto. Ele vê de cima. Ele não vê do gueto. Ele vê de cima. Então ele não pode julgar. A gente vê o Brasil fervendo, né? Fervendo. É lamentável. Mas é o processo do sofrimento coletivo, em que nós estamos aprendendo a nos saturar. Os espíritos dizem que os crimes hediondos são aqueles que já saturaram as almas. A gente não suporta ver uma criança violentada, a gente não suporta, isso é crime hediondo. Uma criança escravizada, isso é crime hediondo. Nós temos arrepio disso, porque nós sofremos isso. A humanidade vem sofrendo isso satura. Então, esse é um mecanismo evolutivo de se aprender os princípios morais. Aprender e aplicar. A gente fala assim, Deus me livre disso. Tem gente que não importa. O seu prazer está acima da ética. E aí nós vemos os corruptos, não só do dinheiro, da coisa pública, mas os corruptos de dentro de casa, os corruptos do trabalho profissional dele, e assim sucessivamente, da doutrina espírita. Nós temos muitos surrupiadores dos bens doutrinários do espiritismo. Muitos, mais do que a gente pensa. E a gente pode estar no papel desse, se não tomar cuidado. Se não tomar cuidado. Então a lei, ela vai se esboçando por dentro da criatura como uma noção. E nós estamos aprisionados a quê? A vários fatores do passado. Diz Emmanuel numa página belíssima sobre esquecimento do passado, que são raras as criaturas raríssimas as criaturas que reencarnam sem ter que refazer ou desfazer coisas do passado. Raríssimas. São os missionários. Eles vêm para construir. O resto vem para desfazer ou refazer o mal feito. Vocês entenderam? Ele afirma isso categoricamente. Então, o que a gente pensa? Meu Deus, eu estou mais recapitulando o passado do que inovando. Aí, a criatura que tem que falar para ela, eu dou conta demais ou eu não dou conta demais? A lei divina só surge quando, acima do meu interesse, eu falo assim, não posso fazer isso. Começa assim. No livro Ave Cristo, nós vamos ver o quinto varro, que é o pai do Tassiano. O quinto varro, quando ele tinha acabado de sair de um testemunho cristão, teve um massacre, e ele foi um dos espíritos. O instrutor vem, conversa com ele e fala assim, eu quero ajudar meu filho, você me dá um tempo, que eu quero converter o Tassiano. Estava lá, o elemento atormentado, desencarnado, zombando, rindo dos cristãos, não entendeu. Isso é muito à nossa frente para a gente entendê-lo de pronto. Isso é ilusão achar que a gente vai compreender o Cristo. Muita ilusão, mas a gente vai esbarrando nele, devagarinho, até assimilar. Então, quando ele propõe, o instrutor fala assim, você tem que entender que embora você tenha dado sua existência pelo Cristo, você acabou de desencarnar ali no massacre, você é apenas um justo. Apenas um justo. Para a gente entender que é noção de evangelho. Apenas um justo significa você já respeita as leis e não avança contra elas. Vocês entenderam? O camarada tinha perdido o corpo no circo daqueles. Você é apenas um justo na nossa visão espiritual. Você está pedindo uma coisa muito complicada. Porque você pode se perder e se desviar tentando ajudar um que ainda não se firmou, nem em justiça ainda. Olha o que é. Tem gente achando que reino do céu se ganha assim, se fazendo de bonitinho para todo mundo. Fingindo que o coração não vibra. Porque tem que vibrar amor.
E amor vibra com sofrimento, gente, porque não estou falando sofrimento voluntário, não. É vicissitude da vida. Você vai, espancado, espanca de novo, cai de novo, levanta, pede a Deus, clama, e o coração vai ali, apurando, apurando. Aí começa a vibrar. É isso que faz o coração vibrar. A gente não gosta de ter adversidade, mas céu claro, tudo fresquinho, ninguém evolui. Não evolui. Isso é repouso, mas não é o estado normal da luta evolutiva. Para ninguém. E Jesus não iludiu ninguém. A gente que gosta de se iludir. Um pouquinho pode. Né? Um pouquinho faz bem. Te dá uma distraída, vai jantar, vai ali numa música, vai conversar com os amigos, vai passear, vai tirar umas férias. Mas depois volta para a luta. Não é isso? Veste o macacão e vai lutar de novo. Aí tira férias de novo. Não é assim. Mesmo quem ama, está vivendo com a pessoa que ama, mas começar junto é um desafio. Por mais afinidade que tenha, tem problema, tem peso. Ou não tem, Luimar? Mas a prezada é prezada. Não é? Então, a gente vai entendendo isso. Isso deixa a vida mais leve para a gente parar com essas amarras que nos prendem à retaguarda, porque a gente fica criando sistema onde não existe. Por isso que a gente interpreta a lei erroneamente. A gente interpreta pessoas erroneamente. A gente leva a vida erroneamente. E é preciso que a gente se desperte. A proposta do Evangelho ela está resumida aqui numa carta de Paulo aos Hebreus. Hebreus hoje está em pauta, né? Capítulo 10, versículos 16 e 17, ele diz assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Por que é isso? Depois que acontece o fiat lux, depois que acontece o despertamento mental, a criatura sublima suas potências. O mal não é mal. O mal não é mal. Ele foi advertência, ele foi mecanismo de saturação para despertar valores que dormitavam na alma. Aí a gente fala assim, mas e aquilo que eu criei? Não, aquilo não existe. Aquilo foi ilustração. Aí vem uma coisa muito difícil de se trabalhar. O que é uma existência física? É um cenário ilusório em que nós achamos que a vida é aqui e a gente começa a criar as coisas, que nem o menino cria. O menino começa com a massinha, faz lá o castelinho de areia. Gente, não se sintam mal se a gente afirmar doutrinariamente que a vida física é essa ilusão. Ah, mas como que é isso, Wagner? Vocês vão encontrar, esse exemplo é maravilhoso, por isso que eu repito ele tanto. Vocês vão encontrar na obra de Dona Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, um caso em que ela está vivendo no prédio da família e ela começa a sentir interferência espiritual de uma entidade na família. Ela desdobra do corpo e começa a ver. Tinha ali, onde estava construído um prédio, um homem vivendo a ideia, a crença de que estava no passado. Tempo e lugar, né? Diz o Hermínio. Lá era um milharal seco, uma terra árida, pobrezinha. Ele estava ali marrando em bira, sentadinho no toco. Sabe o que a Dona Ivone faz? Olha o que é respeito ao tempo do outro. A necessidade do outro de se refugiar. Por isso que nós temos nossas ilusões, nossos recalques, nossos bloqueios, nossos pontos mortos, não importa o nome que se dê. E os espirituais falam assim, vamos dar ele um tempo para ele poder acordar disso. Não tem violência. Para os espíritos não tem violência. Eles não arrancam o obsessor da pessoa, não. A não ser que venha uma ordem superior e tenha proveito geral. Mas não arranca. Então ela começou a sair do corpo e entrou no mundo mental dele.
E começou, sentou do lado. Ela incorporou aquilo, como se fosse realidade. Não era. Aquilo estava na mente dele. Ela entrou no mundo mental dele. Não é um espetáculo? Isso é um estudo bonito. O que é Hollywood perto disso, né? Com as suas invenções? Então ela sentou e começou a conversar com ele. Você está aí sozinho, todo mundo foi embora, morreu. E eu fiquei aqui com essa terrinha, minha terra. Tá? Começou a passar a lábia nele. Desdobrou, foi um dia, desdobrou, foi outro dia. Olha que médico, que educação, sozinho, hein? Difícil o médico fazer isso sozinho. Desdobrou, foi lá, até que convenceu o homem a não ficar sozinho ali, vender aquelas terras. Mas ela já estava mancomunada com os protetores espirituais. Nós vamos comprar a terra dele, propõe lá. Ela propôs. E ele animou com a ideia, falou, é mesmo, não estou sozinho, isso aqui já deu o que tinha que dar, estou abandonado mesmo. A história foi muito boa para mim. Estou aqui criando em cima, né? Para vocês entenderem. Aparece o comprador, o protetor espiritual dela, chega lá, é o senhor que está vendendo o terreno? Não, estou interessado em comprar, fazer alguma coisinha aqui, vou dar ao senhor um bom dinheiro. Cria o dinheiro. Materializa lá, mentaliza, está lá o dinheiro. O homem pega o dinheiro, que dinheirão. Aqui, vamos continuar a história? Ele vira e fala assim, o senhor é fulano de tal? Uai, que engraçado, eu conheço um povo que tem seu sobrenome. Eles estão vivendo num lugar bacana, uma cidadezinha bacana. Se o senhor quiser, eu levo o senhor lá. Às vezes o senhor compra um terreninho lá, que o senhor está com dinheiro meu. Aí ele olha para ela e fala assim, ele é gente boa, ele conhece. Então vamos junto, vamos. Levaram para o plano espiritual. Desgarrou da criação mental do passado e foi para o plano espiritual. Chega lá, vê os que morreram. Ah, mas você não morreu não, fulano? Não, estou morando aqui. Tem muito tempo que a gente não se vê. Oh, meu filho, compra um terreno aqui do meu lado. Devagarinho vai falando. Oh, meu filho, nós já passamos, não estamos na terra mais não. Tem violência no além? Tem não. Tem violência aqui entre nós. Ó. Nós adoramos detonar uns aos outros. E não esperamos o tempo das coisas. O tempo de Deus. Porque cada um tem uma necessidade. E é muito bonito quando se respeita isso. E vão criando circunstância para aquilo florescer da melhor forma. A gente está aprendendo a não violentar um filho, mas tirar do filho que ele tem e ajudar ele na transposição. É isso. Educação é isso. Educação é isso. Então Jesus se fez pequeno, tomou um corpo que não vale nada, né, dessa terra, nesse plano de ilusão aqui. Ele fez conosco o que a Dona Ivone e o Espírito fizeram lá com o outro. Claro, em outras condições. Uma materialização de maior duração, né? Então, a gente vai pensando no assunto e fala assim, oh meu Deus, nós estamos aqui apegados à ilusão, à ilusão. Se a gente for, a gente já falou nisso quando o livro Céu e Inferno fez 150 anos, no ano passado, a gente trabalhou muito essa ideia, porque lá Allan Kardec fala assim, não existe erraticidade ou zonas inferiores criadas por Deus. Deus não cria inferno, nem umbral, nada disso. Aí vocês falam assim, mas como é que existe umbral? Ilusão nossa. Nossa necessidade. A gente produz isso. Porque o que é transitório não é criação, é ilusão. A gente não influencia o fluido cósmico e ele não toma uma expressão, só que ela não é duradoura. Ela é transitória. Então, os pacientes psiquiátricos estão todos internados assim no hospital. Se um vidente muito aprimorado for lá, um clarividente, ele vai falar assim, nossa, aquele ele está vivendo a Revolução Francesa, aquele está vivendo isso, está vivendo um crime, está vivendo... Ele vai ver a energia mental que está envolvendo a pessoa. Olha, aqui tem... Nossa, história da humanidade em retalhos aqui, ó. Um vidente faz isso. Um médico que não tem clarividência chega lá, olha para os pacientes, todo mundo deitadinho. Ele não vê nada no seu corpo dos pacientes. O que o médico clarividente viu? Um umbral. O que o médico viu? A realidade, os corpos deitados. Então, os espíritos superiores, quando eles vêm nas zonas umbralinas, o André Luiz escreve assim, nossa, era tudo escuro, enfumaçado, plano dele, vinculado à Terra, não é? Então ele faz a leitura porque aquele tipo de matéria impressiona ele
está no nível vibracional dele. Um anjo, quando vem, só vê as almas atormentadas. Vai lá prestar carinho, porque sabe o que elas têm dentro. Não é por fora, é dentro. Tem que pensar. São as coisas que nós temos para poder desdobrar no tempo, pelas circunstâncias. Doutrina espírita é chave. A gente não para na chave. A gente pega a chave e abre a porta. E porta é Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Nós precisamos libertar a mente para parar de ficar dando volta em labirinto. Labirinto do personalismo. Labirinto do interesse pessoal. Labirinto das corrupções, das adulterações, que não é só sexual. É de conceito. Então é preciso que a gente pense nisso. Farei com que depois daqueles dias em que ele causou entre nós, colocará as leis em nossos corações. O que é isso? Gera o filho, meu filho, eu estou te fecundando. Jesus vem e fecunda o sentimento da gente. Aí gera o filho do homem. E jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Por quê? Há mais alegria no céu quando alguém desviado se converte. Não é isso? Está lá no texto? Se chegou, o importante é isso. Aí a gente pensa assim, aquela parábola do trabalhador da última hora, o importante é chegar. Chegou? Agora você está nivelado. Você se purificou. Unigenitura. Só existe um filho que Deus gerou na criação. Chama-se amor. E Jesus é ele entre nós. Queridos amigos, obrigado. Que vocês tenham um belo prosseguir aí do encontro de carnaval. E tem muito material bonito que vai ser desdobrado por grandes companheiros nossos de doutrina. Que o Senhor nos abençoe. Eu acho que a gente tem que ler as páginas, não é isso? Tempo de renovação. Queridos irmãos, queridas irmãs e irmãos, que o Senhor nos abençoe em nossos propósitos de evolução consciente e progresso moral. O calor fraterno, oriundo da comunhão de pensamentos, permite-se criar neste ambiente vigoroso oásis de entendimento e luz, de candor e consolação, a bem do mundo sofredor. O Evangelho permanece por céu da humanidade e todo esforço por valorizar-lhe os ensinos em sua imortal sabedoria significa a volta de Jesus ao nosso convívio. Percebemos, com lamentos próprios, a nossa condição espiritual ainda precária, o quanto os corações dos encarnados em nosso Brasil têm sofrido com as iniquidades e os desvios morais que pululam por toda parte. Embora a grandeza da proposta espírita, a mentalidade humana insiste em submergir nos desvãos do personalismo, não sem evidentes prejuízos para o movimento de sua divulgação e de consolo junto às massas. Sem dúvida, meus irmãos, trata-se do joio sendo reunido em molhos para ser queimado. Os sinais dos tempos se projetam das circunstâncias e, obedecendo às leis divinas, são inevitáveis as consequências do fechamento de ciclo, em que as estruturas falsas e aparentes de uma moral sem fundamento vivo nos testemunhos pessoais fazem esboroar os impérios das ilusões. O alto opera neste momento, especialmente na pátria do Cruzeiro, profundas e graves mudanças, de modo que não podemos olvidar a lei de destruição incerta pelo codificador na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, diz Jesus, mas ainda não é o fim. Nossa tarefa é transitar com proveito onde e com quem estivermos. O estudo doutrinário, tendo por meta a compreensão e a consequente interiorização do Evangelho de Jesus, é nossa mais alta missão nestes tempos. Não se coloca remendo de pano novo em vestido velho. Entendendo isso, amigos, permitamos e operemos as transformações imprescindíveis, começando em nós. Nada a se perder,
pois após os escombros de tantas civilizações e propostas existenciais, o espírito de tudo triunfa, reorganizando a vida entre experiências somadas e orientações divinas. Prossigamos com união e fé. Recebam nosso abraço e sintam-se envolvidos nas vibrações de nossos maiores, solidários conosco e sempre presentes nas obras de regeneração da humanidade. Honório Onofre de Abreu. Valorização do amor e da vida. Fraternos irmãos deste conclave de luz, amigos de jornada, amados filhos, doce e sempre amada Célia. Que Jesus nos abençoe e nos inspire as virtudes da caridade e do perdão. Vê-los todos usufruindo das ondas dadivosas que aqui são veiculadas, sob a tutela do Mestre, nos sensibiliza e nos estimula o ser. O espírito também fica saudoso das pessoas, das tarefas, da troca que existe por aí, embora tenhamos no além os valores inestimáveis da amizade, do serviço nobilitante, das permutas em luz e planos novos. É que o carinho, o bem-querer, a consideração nunca morrem no coração. Quero primeiramente agradecer aos meus domésticos pelo culto da ternura e da saudade, que me embala por aqui com notas de uma alegria indescritível. A vida prossegue em seus ciclos de aprendizado e testemunho, posso dizer a todos. E hoje façamos, onde e com quem estivermos, o melhor ao nosso alcance, tendo por baliza ou bússola moral os exemplos do Mestre Jesus. Venho consolidando em mim, Célia, as sublimes certezas dos reencontros de luz e amor, de trabalho e de iluminação. Vejo o Eduardo se esforçando tanto, como cada um dos nossos filhos se empenhando por valorizar o que nós, como pais, tentamos ofertar a eles com nossos corações. As perdas não são perdas, de modo que devemos encarar os acontecimentos da existência com um olhar de confiança em Deus e tolerância fraternal para com os semelhantes. Saibamos conduzir nossa missão pessoal e de família, de espíritos e de cidadãos do mundo, pois tudo conta para a nossa renovação e promoção moral. No breve bilhete, saliento apenas o amor e as esperanças que em mim são raios dadivosos de fé e alegria, desejando aos amigos e companheiros as mais sublimes conquistas da alma, osculo os filhos com ternura e igualmente as mãos daquela que ainda e sempre me faz tão venturoso. Deus nos abençoe, Cléber Varandas de Lima. Que Deus nos abençoe, muita paz.